Curso de Arduino, aula 15, mais uma aula sobre transistores, desta vez tratando das portas lógicas OR e NOR, porque nós queremos entender o funcionamento do computador. Aqui nós damos uma recapitulada na aula anterior, quem não estiver assistindo, então vou falar rapidamente. A ALU, Control Unit e demais blocos da CPU são constituídas com unidades booleanas. As unidades booleanas são construídas, o OR, SHOR, NOR, AND, o NAND e tal, são construídos à base de arranjos de transistores e resistores. Bem, as unidades booleanas são construídas com no mínimo 2 transistores, né, como nós estamos abordando e vendo aqui, e com essas unidades podemos construir todos os blocos de controle da CPU e registros de memória. Então aqui está o circuito, vou depois detalhar para vocês, tá? Vou tirar esse fio daqui do meio do caminho, que é o fio do microfone. Então aqui estão os transistores em outra disposição, pode deixar que eu vou explicar tudo direitinho. Luz apagada, o programa semelhante aos outros, né? Aliás, é a mesma coisa, só mudei o nome para gravar diferente, ter guardadinho, né? Os dois em low, né? As duas portas em low estão saindo aqui, ó, de 2 e de 4 aqui, e estão chegando aqui nas bases dos resistores, correto? Eu tive que fazer um desenho meio na diagonal com os resistores, que por causa do jeito da protoboard, eu não posso pôr eles absolutamente em paralelo, né? Não dá, não tem espaço. Então agora vou alterar uma das saídas para high. Depois nós vamos ver a tabela de decisão aí dele. Então coloquei em high, tô uploadando, beleza, luz acendeu, tá? Agora vou trocar aqui low e embaixo high. E da última vez eu vou botar os dois em high, tá? Beleza, compilado, a luzinha apaga, depois ela acende, apaga durante a compilação, beleza. E os dois em high de novo. A forma do circuito, se um tiver high, como é o caso da porta lógica OR, ela acende, tá? Então beleza, ó, os dois em high, aí acende. Então vimos os 4 estados. Agora vamos ver a tabela de decisão e eu vou explicar depois, fiquem tranquilos, o circuito em detalhe. Explicando a tabela verdade, né, do OR, vocês sabem. Em suma, se um dos sinais for alto, vejam aqui a tabelinha, ó. Se um dos sinais for alto, aqui os dois são altos, aí a saída é alta. O único caso em que o OR tem a sua saída em baixa é quando as duas saídas, não, quando as duas entradas são em baixa também. E o NOR, tá? O NOT OR é o OR invertido, mas a gente não gasta transistor. A gente faz uma saída diferente para o NOR. Eu vou explicar o circuito NOR depois para vocês. A gente não faz o OR e faz um NOT dele para produzir o NOR, não. A gente já faz uma configuração para produzir o NOR. Então, vejamos como é que foi montado o circuito. Eu gosto de montar com o Arduino, porque esses circuitos teóricos, esses diagramas que tem aí pela internet, ou do Logicsim, ou de outros tipos de emuladores, deixa pontas soltas, a pessoa não sabe como é que complementa. Por exemplo, aqui no LED eles deixam essa ponta solta e não esclarece para a pessoa que tem que ligar aqui ao terra que está vindo daqui de baixo. Então, beleza, vamos lá ao circuito em linhas gerais. Vocês estão vendo aqui, ó, os dois transistores recebendo sinais atenuados, né, das portas 4 e 2. Serão os nossos A e B naquelas tabelas de decisão. Temos que colocar um resistor de 10k ohms para atenuar o sinal da base, para você não estourar o transistor. E também, então vejam bem, eles estão conectados pelos coletor e emissor. Imagina só isso, seus dois transistores em paralelo,
em conexão pelos coletores e emissores. Também tomei cuidado de sempre deixar nos meus diagramas os coletores do lado esquerdo. Essa é a forma mais normal de entender os circuitos, tá? Que envolvem transistores. Bom, tomei o cuidado de, na conexão dos coletores, atenuar um pouquinho o sinal aqui de 5 volts, que seria aplicado nos dois coletores, com uma resistência de 500 ohms, ou seja, duas de 1000 ohms em paralelo. Pode ser de 1000 ohms também, para não queimar o LED, para não queimar os transistores. Então já está estabelecido aí o circuito. Então, o que ocorre para a luz acender, no caso de passar corrente por um dos dois? Vocês imaginam os dois como válvulas, torneiras, em que a água vem pela esquerda e o bico está à direita. Então, vocês veem que os dois sendo torneiras, qualquer um dos dois estando aberto, a água vai chegar aqui no LED e vai escorrer para o terra. Terra seria um nível mais baixo do cano para a água descer, fazendo aí a analogia. Então, quando os dois estão no nível zero, ou seja, as duas torneiras aqui, os dois transistores estão bloqueados, a corrente aqui de 5 volts não chega lá. Então, o circuito OR é muito mais fácil de entender. Com os dois ligados, ora, se com um ligado, com uma torneira aberta, a água chega ali, com as duas abertas, né, como vocês veem pela tabela de decisão, é claro que ele vai acender, ó, com as duas torneiras abertas, ele vai acender o OR aqui, tá certo? O OR está aqui na segunda coluna. E as portas A e B aqui estão representadas pelos terminais, pelas saídas digitais 4 e 2 do Arduino. Tá? Então, ali no fonte, na hora que eu envio sinais com digital write, envio para A e para B, o A é a porta 4, o B é a porta 2. Esse circuito é bem mais fácil de compreender do que o do AND, que era em série. Aqui ele está em paralelo. Então, o próximo que nós vamos ver é a porta NOR. Recordando a tabela verdade, né? Agora nós vamos tratar aqui do OR. O que nós vamos ter? Vamos tratar do NOR. O que nós vamos ter? Se A e B forem entradas em nível baixo, ou seja, 0, aqui vai estar a única diferença. O NOR vai ser igual a 1. Ou seja, ele é realmente o contrário do OR. E qualquer entrada aqui que haja de nível alto, estão vendo? Ó, aqui, A e B, entrou B com entrada alta e entrou A aqui com entrada alta. E aqui os dois com entrada alta. Valores zero, tá? Por isso que ele é chamado de NOT OR. Então, no mesmo fonte, né? Muito simples aqui. Sempre colocar dessa forma, duas constantes, A e B. A representa a porta 4, como vocês estão vendo aqui em cima. E B representa a porta 2. São as duas que nós vamos utilizar aqui da plaquinha do Arduino. Começamos com os dois níveis embaixo. Resultado, luz acesa. Vamos pegar um deles e colocar em high. Primeiramente o A. Vejamos o que vai acontecer com a luz. Apagou. Agora vamos colocar os dois em high. Beleza? Compila. Luz apagada. Tá certo? Agora o segundo em low. Beleza? Compila. Uploada. Resultado. Luz apagada. E agora vamos colocar os dois em low para voltar com a luz acesa, exatamente como previa a nossa tabela verdade. Acabou de uploadar, luz acendeu, como esperado. Então aqui eu aproximo a filmagem, só para vocês verem como é que está o circuitinho aí. Bem, vamos analisar o circuito, né? Assim como nós fizemos com o AND e o NAND, vocês podem observar que no circuito OR, o LED estava do lado direito.
passamos ele para o lado esquerdo e todos os seus apoios para chegar na fonte. Ou seja, agora só temos resistência do lado de cá, do lado que tem carga. Nós estamos saindo aqui, ó, do pino de 5 volts do Arduino. E aqui o lado direito fica sendo o lado do terra. E precisa ser dessa forma que eu coloquei aqui. Senão essa luzinha aqui não vai acender. Então é preciso ter um terra vindo aqui, né, no próprio diagrama que eu mostrei. Eu mostrei essa ligação que é necessário ter com o terra. Só que na filmagem o terra continua aqui por cima e aqui, né, por causa da placa Arduino, né, do jeito dela, eu tive que pôr um terra saindo daqui de baixo, tá? Mas no final vai dar a mesma coisa, correto? Algumas ligações com terra às vezes parece que vão dar certo, mas elas realmente não dão. O primordial é o seguinte: quando essas duas chaves, os dois transistores, estiverem no estado zero, ou seja, fechado, a corrente ela tem que passar por aqui. Então tá aqui, ó, os 5 volts, vem e passa por esse percurso aqui, esse fio vermelho, passa pela resistência, passa pelo LED e volta por aqui. Tá certo? Com qualquer uma das portas fechadas. Por quê? A semelhança da porta OR, os coletores estão ligados e os emissores também estão ligados. As outras ligações na base são exatamente as mesmas do exemplo do OR. Então, tá aí, eu tirei na próxima slide, tem uma foto, né, da montagem e vai estar na forma de PDF para vocês poderem ver. Aí vocês ampliam ao máximo para poder ver os araminhos aí das ligações. Então aqui no esquemático, ó, aqui o terra está vindo por cima pelo protoboard e aqui este terra está vindo aqui da parte de cima do Arduino. Então vocês não incomodam com isso não, ok? Vocês vão montar como está aqui na foto. Positivo? Então, conforme eu acrescentei até na aula anterior, anunciei, as nossas próximas montagens, utilizando portas lógicas, vão ser através da montagem com esses circuitos integrados prontos, né? Os 74H, C00, C02, C08 e C32. Não havendo mais nada a acrescentar, eu concluo aqui a aula 15 de Arduino. Muito obrigado pela sua atenção e paciência.